E antes da gente ir para o momento da nossa palavra, né? Eu trouxe uma história, é uma crônica, para a gente já preparando o nosso coração. E é assim: existia o burro e o tigre. E os dois estavam discutindo, porque o burro falou assim: essa grama é azul. Eu tenho certeza, eu estou vendo que essa grama é azul. E o tigre, olhando, ficava brigando com ele, falando o que para ele? Para de ser burro, essa grama é verde. E aí eles ficaram todo dia discutindo, falando, e essa grama é azul, eu estou vendo que é azul, e o outro eu estou vendo que é verde, e você é isso, e você é aquilo, e ficava um brigando com o outro, e passou dias e semanas. Aí eles chegaram num consenso: vamos lá falar com o Rei Leão, e ele vai dizer quem é que está certo. Se é o burro que está falando que a grama é azul, ou se é o tigre que está falando que a grama é verde. E aí eles foram lá, o Rei Leão chegou, quando olhou aquilo, aquela discussão, tipo assim: eu não acredito que eles estão fazendo eu perder o meu tempo aqui para julgar este caso. E aí o leão falou: o que você quer, tigre? E o tigre falou: explica para ele está falando que a grama é azul, fala para ele, vamos, ele já está aqui, ó, discutindo há muitos dias, semanas. E aí o leão, naquela posição de rei, só virou e falou assim: burro, pode ir embora, você acha o que você quiser. E aí o burro saiu correndo, todo feliz: tá vendo? Eu disse que a grama é azul, até o rei me deu crédito, e foi embora. E aí o tigre ficou assim: por que você fez isso? Falou pro leão: por que você não desmentiu ele? E aí o leão virou pro tigre, né, e falou assim: eu que te pergunto, você, com toda a sua majestade, com toda a sua coragem, com toda a sua beleza, é sério mesmo que você está perdendo o seu tempo discutindo com o burro algo que já é verdade, que você sabe que a grama é verde? É sério que você está querendo validação do burro, sendo que você já sabe como é verdade? E aí o leão deu um castigo no tigre, para ele aprender que existem momentos na vida que ele não pode perder tempo, que ele tem que fazer aquilo que ele veio fazer. Ele vai cuidar da selva, ele vai cuidar ali das pessoas, ele vai fazer com que a natureza esteja bem. Enquanto ele estava ali discutindo, coisas ficaram para trás. E ali o leão deu essa lição para ele. E o tigre entendeu, porque ele estava ali perdendo tempo. Ele estava ali querendo provar uma coisa que na verdade já era verdade. E quando eu vi essa história, eu pensei muito sobre nós. O quanto a gente se distrai. Todos nós. Na rede social, às vezes a gente se distrai, falando com alguém, reclamando da nossa vida, reclamando da vida das pessoas, quando a gente deveria usar o nosso tempo, que é precioso, para fazer coisas grandiosas. Pensa, foram dias, semanas que aquele tigre ficou perdendo o tempo dele com uma coisa fútil, querendo provar algo para o burro, sendo que ele poderia fazer algo que era ali o chamado dele, a vida dele. Por isso que ele recebeu o castigo do leão. E quantas vezes na sua vida você perde o seu tempo fazendo coisas que não te agregam em nada, fugindo daquilo que você deve fazer, do seu chamado, seja em joguinho, no celular, seja com conversas vazias, simplesmente ao invés de fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então que a gente possa olhar, sabe, essa simples história, essa simples ilustração, e a gente possa voltar para o nosso ponto, entender que o diabo ele vai querer nos distrair com pecado, com fofoca, com dúvida, com pensamentos feios, ruins, pessimismo, mas que a gente possa voltar para o ponto: servir a Deus, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, cuidar da obra, que a gente possa priorizar a vontade do Senhor e não perder tempo com besteira. Amém? Amém.
Glórias a Deus. Uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. É isso aí, povo. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus lá em 1 de João 3, de 1 a 24. Eu vou estar pregando. 1 de João 3, de 1 a 24. E vamos louvando ao Senhor. Para ele já preparar já o nosso coração. Enriquece, abençoa, fortalece, nos anima e nós precisamos, nós cristãos, ó Pai, estarmos aqui, alicerçados na Tua casa, porque o mundo está virado de ponta cabeça, meu Pai, o mundo jaz do maligno, a Bíblia diz, e está um caos aqui neste mundo, Pai, e nós sabemos que o final está
pessoas que se diz cristã, muitas pessoas não estão cumprindo o teu chamado, não estão obedecendo, ó Pai. E, meu Pai, nós estamos aqui para alertar, para orientar, para ajudar, enquanto há tempo, porque depois que o Senhor Jesus voltar, não tem mais volta. Aí já foi, quem é, quem não é, não vai ser. Então, que nós possamos abrir o nosso coração, Pai, nesta noite, Pai. Guardar, praticar a Tua palavra, se purificar, sabe, Pai? Perdoar, abrir o nosso coração, pedir perdão, sabe? Procurar não pecar, ó Pai, porque o pecado que está destruindo o mundo, ó Deus. Então, meu Deus, é isso que eu peço ao Senhor nesta noite, que o Senhor toque em cada coração. O Senhor abra discernimento e entendimento, que eles venham, meu Pai, a praticar tudo que aqui é ensinado, meu Deus. E desde já eu já te louvo, já te agradeço, porque eu já creio na convicção, ó Pai, que o Senhor estará falando a cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, ó Pai. Glória a Deus, Jesus. Maravilhosa essa palavra. A pastora hoje vai pregar sobre esta palavra, e esta palavra, no decorrer, ela vai falar conosco, que é muito linda esta palavra. O título aqui é Os Filhos de Deus. Falar com nós que estamos aqui na igreja, que somos filhos dele, que estamos aqui para receber a palavra dele e cumprir o chamado dele. E ele inicia aqui no versículo 1, ele fala: vede com grande caridade, que seria amor, né? Eu até gosto mais dessa palavra amor do que falar caridade. Então ele fala: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. E é verdade, o mundo não conhece Jesus. E nós estamos aqui para levar Jesus ao mundo, às pessoas, para falar do nosso testemunho, para falar da nossa igreja. Nós estamos aqui para evangelizar, nós estamos aqui para salvar almas. E aí ele continua aqui no versículo 2, ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Olha que coisa maravilhosa. E nós temos que ter, né, esta alegria, né, esta maravilha de estarmos aqui e saber, né, que se nós estivermos preparados para a volta do Senhor Jesus, nós vamos ver Ele como Ele é, a face do Senhor. Olha que grande glória, que grande luta, que grande vitória, né? Que a gente tem luta, mas nós sabemos que se nós vencermos a luta, nós vamos ter as vitórias e conseguir esta dádiva, esta maravilha, esse presente de Deus, né? E aí ele fala no versículo 3, ele fala: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E eu fui estudar sobre a esperança, que a esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que nós desejamos. Confiança é coisa boa, é fé, é esperar em Deus. Olha que coisa linda que ele fala aqui, né, nesse versículo 3. Que qualquer que nele tem esta esperança. Então nós nunca podemos perder a esperança em Deus, de acreditar, de saber que se nós obedecermos e fizermos, né, a nossa obra, sabe, tanto aqui como na nossa casa, nós temos aquilo que a Bíblia fala, que nós somos o sal que faz a diferença. E se nós formos este sal que faz a diferença em qualquer canto que nós estivermos, isso aí Deus se agrada. E nós nunca podemos perder essa esperança. E aqui no final ele fala assim, e se purificar a si mesmo, como também ele é puro. E aí eu fui estudar sobre esta palavra puro. E aí fala que para o cristianismo, pureza é referida como uma necessidade para a realização plena de uma vida em comunhão com Deus. Pureza de coração, olha que coisa linda. E é isso que a gente
tem que ser chamado todos os cultos à atenção. Para a gente ver, né, que maravilha que é a palavra de Deus, como Deus fala conosco através das palavras, né? O significado das palavras. E aí no 4 ele fala, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E isso também me chamou muito a minha atenção, porque o que está prejudicando o mundo inteiro, principalmente dentro das igrejas, porque a Bíblia fala que o mundo já é maligno. Então quem está lá no mundo não conhece a Deus, não sabe, está ali, ó, o diabo está deitando e rolando, fazendo a festa, a pessoa está ali, o diabo está destruindo a vida, a pessoa está em trevas. E ali eu fico pensando, como que dentro da igreja as pessoas ainda podem estar dentro da igreja, se converterem, vem para a igreja, muda a sua vida, Deus vai abençoando, né? E de repente a pessoa peca. Peca e não se conserva. Muitas das vezes peca e depois tem vergonha. Muitas vezes peca e se afasta da igreja. E não é isso que a gente ensina aqui. Porque errar é humano, mas nós não podemos persistir no erro. Nós temos que pegar e se levantar e voltar e se arrepender e se consertar. Porque eu fico pensando, né? Sempre eu penso quando eu penso no pecado. Se Jesus voltasse agora, nesse instante, e a pessoa que tem o pecado, será que ela vai subir ou será que ela vai ficar? É evidente que vai ficar, sabe? Porque a Bíblia não engana, não mente. Pecado é pecado, não tem como, não tem volta. Então a gente pode errar, pode pecar, mas tem que se levantar, tem que se consertar, tem que corrigir, tem que acertar e continuar na caminhada. Não pode desistir e parar. Muita gente já errei, já pequei mesmo, agora já chutei o pau da barraca, já não vou mais, já desisti, desanimei. E não é isso. Porque a nossa vida cristã não é fácil. É difícil. Nós estarmos aqui e seguirmos para não pecar é luta todo dia diária. Porque a Bíblia fala que o diabo fica ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Então, oportunidades ele dá. E muitas das vezes ele vai soltando o laço, até que uma hora ele puxa e aquele que peca cai. Então nós temos que tomar muito cuidado com o pecado. E aí ele fala aqui no 5, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então Jesus, ele veio aqui na terra, ele não teve pecado, e ele se manifestou, sacrificou, passou por tudo que ele passou, humilhação. Ele foi ali, né, judiado, maltratado. É muito triste quando a gente lembra a história de Jesus, pelo que ele passou. E saber que ele passou tudo isso por nós. E muitas das vezes a gente não faz o mínimo por ele. Então é uma reflexão que nós temos que fazer. Eu sempre falo, muitas das vezes a gente murmura, a gente reclama da nossa vida. Mas por mais que nós tivermos problemas, tivermos lutas, não se compara o que Jesus veio, o que ele passou. E pensar que esse foi o amor dele. Ele sofreu, padeceu por cada vida de nós, cada um de nós que estamos aqui. E o sonho dele é salvar toda a humanidade. E só vai depender de nós. Só vai depender daquele verdadeiro cristão, daquele verdadeiro homem e mulher de Deus, que faz a obra, que fala de Jesus, que testemunha, que fala da sua igreja, que não se envergonha de estar falando, sabe, da sua igreja, de Jesus, do ministério, dos milagres, dos prodígios, das maravilhas. Porque nossa igreja tem 22 anos, tem muita história para contar. Se nós abrirmos o nosso coração e não fechar a nossa boca, porque eu sempre falo, tem gente que está sorrindo com a boca e chorando com o coração. E nós temos que ter o discernimento espiritual de ajudar, de lutar, de colaborar, de falar com aquela pessoa, animar aquela pessoa, sabe? Nunca deixar com que as pessoas fiquem sofrendo no mundo sem ter nós que estamos aqui, ficar de braço cruzado, parado, sem tomar uma atitude. Então nós somos chamados para isso, para ajudar o nosso irmão, o nosso próximo, né? E aí ele fala aqui, no 6, que qualquer que permanece nele não peca, e qualquer que peca não ouviu e nem o conheceu. Olha aí o pecado de nós.
Isso é muito forte, né? Quando nós permanecemos nele é que nós não pecamos. Mas será que todos nós estamos permanentes nele? Então fica uma interrogação na nossa cabeça. Porque ele fala que qualquer que peca nunca viu Jesus. Ele fala que não o viu nem o conheceu. Porque para você ver Jesus, você vai ver na palavra. Porque Jesus ele já veio aqui, ele já morreu, ele só vai voltar para arrebatar a igreja. Nós nunca vamos ver Jesus pessoalmente aqui mais. Mas nós podemos ver ele através da palavra dele. Por isso que a nossa igreja, ela não faz nada sem buscar a palavra, a resposta de Deus ali na palavra. Não é a igreja de revelar o homem, nós revelamos a palavra de Deus para o homem. É totalmente diferente. E é isso que nos abençoa, que nos traz a bênção para nós, que nos dá orientação. A Bíblia está ali, 24 horas na nossa casa conosco, é só nós abrirmos, lermos e buscarmos em todos os momentos das nossas necessidades. Porque luta nós temos. Desde a hora que nós acordamos até a hora que nós dormimos, à noite, quando nós estamos dormindo, tudo isso nós temos que estar pensando, refletindo em Deus. Que quando nós oramos, nós lemos a palavra, nós temos outro espírito de vida. E aí no 7 ele fala: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, e assim como ele é justo. Olha que coisa forte. E aí eu fui estudar sobre o justo, né? A Bíblia ela descreve uma pessoa justa como alguém que pratica a justiça e rejeita o pecado e confia em Deus. Então veja bem, o pecado ele existe. Ele está aí no mundo, mas nós é que temos que resistir ao pecado, que não é fácil. Mas nós temos que resistir e nós confiarmos em Deus, que nós vamos superar, nós vamos passar, nós vamos se consertar. E aí ele fala também, né, aqui, quando ele fala do justo, né, que ele fala que pratica a justiça, né? E a justiça é agir de acordo com a justiça, a razão e o direito. Uma pessoa justa, ela é imparcial, íntegra e reta. Então, nós cristãos temos que ter esse exemplo de sermos justos, de uns para com os outros, no nosso emprego, no nosso trabalho, na nossa casa, na igreja, no nosso ministério, aonde quer que nós estejamos. Porque ele fala, porque eu sou justo, Jesus falando com nós. Então, assim como ele é justo, nós somos pequenos cristãos, nós devemos imitá-lo. E aqui, no 8, ele fala algo muito forte também, outra vez falando do pecado. Olha aqui, ó. Quem comete o pecado é do diabo. Então, pronto, se a pessoa fala que é evangélico e ele cometeu pecado, ele não pode falar que ele é de Deus. Como que ele é de Deus se ele cometeu pecado? Ele não é de Deus, ele é do diabo. Por quê? Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso. Para desfazer as obras do diabo. Tanto é que quando ele morreu e ficou ali 3 dias, ele desceu aos infernos e tirou a chave do diabo. Então o diabo não tem nem a chave na casa dele. Ele veio para fazer isso, para manifestar mesmo, né? E aí no 9 ele fala: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. E nós somos mesmo nascidos de Deus e criação dele. A Bíblia fala no início da Bíblia que Jesus ele criou nós a imagem e semelhança dele. E como que nós podemos então deixar que o diabo destrói essa imagem e semelhança que Deus fez de nós? E aí no 10 ele fala: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, de novo, olha aí, ó, e não ama o seu irmão, não é de Deus. Então nós estamos aprendendo hoje tudo isso. A ter esperança, a ser justo, a praticar a justiça de Deus, como ele fala aqui, né?
E se nós não amarmos o nosso irmão, como é que nós vamos amar a Deus? E nesta passagem eu me lembrei lá de Mateus 22, 37, que ele fala, e Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E aqui no 11 ele fala assim, ó, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E aqui na continuação de Mateus 22, no 38, ele fala, este é o primeiro e grande mandamento. E no 39 ele diz, e o segundo, semelhante a este, o primeiro, né, é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós amarmos o nosso próximo, o nosso irmão, como nós nos amamos, como que nós vamos fazer mal, como que nós vamos prejudicar, como que nós vamos fazer fofoca, como que nós vamos fazer mau juízo das pessoas. O que a gente não quer para nós não queremos, Deus queremos para o nosso próximo. Então, olha só que lição de vida que ele nos dá. E aí, continuando no 12, ele fala, assim como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e o seu irmão, a obra dos seus irmãos eram justas, de Abel, né? E aí ele fala, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. É uma morte espiritual, se nós não tivermos o amor de Cristo em nós para amar o nosso próximo. Porque quando nós se batizamos, primeiro a gente aceita Jesus, a gente se converte, a gente aceita Jesus ali, e depois o nosso segundo passo é o quê? É se batizar. E a velha criatura morre, e nasce uma criatura nova para andar em novidade de vida. E se nós não amarmos, como é que nós vamos permanecer no amor de Cristo? Né? Por isso que ele fala que quem não ama ao seu irmão permanece na morte, é uma morte espiritual. Então a pessoa está ali na igreja, mas está morta espiritualmente, porque não tem atitude de amar o irmão, de estar ali na igreja, de partilhar na obra, de ser um único espírito. Porque eu falo que a nossa igreja, nós somos todos num só espírito, ninguém é melhor que ninguém. Aqui todo mundo se ajuda, ninguém porque é pastor, é melhor do que o obreiro, ou é melhor do que as pessoas da igreja. Para Deus nós somos todos iguais. A pastora, quando qualquer um de nós, pode fazer café, pode lavar o banheiro, pode ajudar em qualquer coisa que Deus toca no nosso coração. E Deus sempre tem um chamado para cada um. Cada um sempre se ajusta para depois, no final, tudo dar certo e tudo ficar perfeito. Essa é a igreja perfeita de Deus. Eu falo que essa igreja aqui, essa pregação, ela tem muito a ver com a igreja primitiva dos discípulos de Jesus. Por isso que Deus tocou muito no coração de pregar essa passagem hoje. E aqui no 15, ele fala assim, qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem por permanecente nele a vida eterna. Aí ele fala assim, ó, conhecemos o amor, né? Eu não gosto de falar caridade. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Ele deu a vida por nós. E agora nós temos que dar a vida por esse ministério, por essas crianças, por esses adolescentes, um pelo outro aqui, por cada um de nós. Porque às vezes qualquer um de nós pode estar passando por problemas que precisa de um abraço, precisa de um conselho, precisa de uma ajuda, de uma oração, de uma intercessão, da gente fazer um propósito de jejum e oração, ajudar. Isso aí é a igreja primitiva. E é obedecer a Deus, fazer a vontade dele, né? E aí ele fala aqui no 16, né? Conhecemos a caridade de Cristo, que Deus deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos.
E aqui Deus me fez eu lembrar uma passagem de 1 de João 4,7, que fala assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus. Olha que coisa linda. Aquele no 8 ele fala: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que coisa linda que Deus fala sobre o amor. E também 1 de João 5, 1, ele fala: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Olha que coisa linda e forte. Jesus falando muito de amor aqui hoje, né? Ele fala da esperança, ele fala da justiça, ele fala tudo, mas aqui ele fala muito do amor. Do amor entre nós, entre a igreja, entre os irmãos, entre a gente amar os pastores, amar os obreiros, e nós, pastores e obreiros, amar a igreja, as crianças, adolescentes. É o amor de Deus. E é muito bonito. E eu achei muito forte que ele fala que quando nós amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Ele confirma que nós temos que guardar os mandamentos dele, porque os mandamentos não é pesado. Muita da gente fala: ai, nossa, né, o mandamento de Deus é muito forte, é pesado. Mas não é não. Quando a gente abre o nosso coração e pratica mesmo com amor tudo, nada fica pesado. E aí ele fala aqui no 17, né? Quem, pois, te der bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Isso me fez lembrar da nossa igreja. E aqui nós não cerramos, a nossa igreja não cerra as mãos para a nossa igreja. Tanto a igreja tem 22 anos e só tem essa igreja aqui. Que nunca eu tive o objetivo de fazer o que muitas igrejas fazem por aí, porque eu vivi em 3 igrejas e eu sei que Jesus me levou nessas 3 igrejas para nesta daqui, quando ele permitiu que nós abríssemos a nossa igreja, a gente não cometer os mesmos erros que os outros cometem. Porque a nossa igreja, toda a nossa arrecadação, de toda a ajuda, de todos os dízimos, oferta que nós temos, a nossa igreja ela emprega nas crianças, nos adolescentes, nos alimentos, porque não adianta nós não ter ministério, não ter de cuidados com as nossas crianças, nossos adolescentes. Então a nossa igreja é uma igreja maravilhosa, é uma igreja que Deus deu, e Ele é que deu às crianças, deu esse ministério das nossas crianças, dos nossos adolescentes, de buscar lá na comunidade, de trabalhar com crianças e adolescentes da comunidade, de fazer o melhor por eles, e aqui se faz o melhor. Nós não cerramos as mãos para a nossa igreja, nem para as nossas crianças. A nossa igreja não falta nada, tem fartura, graças a Deus, em tudo. E então o dinheiro é investido aqui mesmo. E isso traz alegria, felicidade, e eu tenho certeza que Deus ele se agrada muito dessa igreja. Eu tenho certeza no meu coração. E aí ele fala assim, ó: meus filhinhos, não amemos de palavra. Isso aqui eu achei muito forte também, nem de língua, mas por obra e em verdade. Porque não adianta a gente falar que faz, que acontece, que ama, que pratica, só da boca para fora, só fala da língua, mas não põe em prática. Nossa igreja não é isso. Nossa igreja é falar, fazer e acontecer. E aí no 19 ele fala: e nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações. Olha que coisa linda. Sabendo que o nosso coração não nos condena. Olha que forte. Maior é Deus do que os nossos corações, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E é maravilhoso nós pôr a cabeça no travesseiro, dormir em
paz e tranquilo, que nós estamos com o coração maravilhado, contente, que nós estamos praticando a obra, estamos fazendo o nosso melhor, e todo mundo unido, ninguém é melhor que ninguém, é uma humildade, uma simplicidade na nossa igreja, não tem orgulho, não tem nariz empenado, e isso é tudo maravilhoso, gente. É o que Jesus ensina, é o que nós passamos para toda a igreja, né? E no 22 que fala, qualquer coisa que lhe pedirmos dele e recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ele falou nos mandamentos que nós temos que guardar e é agradável a Deus. E aí ele fala, e o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito Santo que nos tem dado. Glória a Deus, aleluia. Que coisa linda, né? Maravilhoso. Eu peguei essa palavra e fiquei encantada, maravilhada, porque eu vi a nossa igreja nessa palavra toda vez. Eu vi cada um de nós, nosso ministério. Eu fiquei muito feliz. E que nós possamos agora trazer para a nossa vida hoje todo esse ensinamento, essa orientação, este amor, né? Praticarmos, termos essa esperança que Ele nos ensinou e sermos justos que Ele ensinou, fazer justiça que Ele ensinou. Tudo isso é nessa palavra. Amém? Amém. Glória a Deus.